Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos estamos aprendendo cada dia mais a nos aprofundar nos ensinamentos do Senhor Jesus. Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, compartilhar, porque o assunto que vamos falar hoje sabe aquele assunto assim glorioso? Assim, aquela revelação assim gloriosa das verdades bíblicas? Pois é, o assunto de hoje é glorioso, uma revelação que eu tenho certeza que vai surpreender a todos. Fica comigo no vídeo, deixe seu like, nos ajude a compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, apertando no botãozinho vermelho aí embaixo, para que assim o YouTube possa divulgar o nosso trabalho, para que a pregação do Evangelho venha alcançar mais pessoas. E nós somos este meio pelo qual vamos fazer com que o Evangelho chegue a essas pessoas. Então, nos ajude a compartilhar esse vídeo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Fica comigo e vocês vão se surpreender com o assunto de hoje. E aí, estão preparados para o super aprendizado do dia de hoje? Meus amores, hoje nós vamos começar uma nova playlist no canal. Vocês sabem aí que a gente vai separando os assuntos por playlist e hoje a gente vai começar uma que eu queria muito dividir com vocês, do que vai se tratar. Vão ser vídeos, eu acredito que vídeos mais curtos, mas vídeos de curiosidades, vídeos de coisas que muitas vezes a gente quer saber, mas a gente acaba não sabendo, né? Então, o nome da playlist vai ser Quer Saber? Exatamente isso, o nome dessa playlist vai ser Quer Saber? E aí a gente vai entrar naquele assunto que às vezes a gente lê, ouve falar, mas que a gente não entende muito, ou às vezes ensinaram pra gente de uma maneira que na verdade não é aquilo ali que tá escrito. Então a gente vai aí esclarecer dúvidas, vai falar de curiosidades bíblicas, vamos aprender, nos aprofundar mais nos detalhezinhos da Bíblia. E vocês vão ver como isso vai abençoar todos nós. Então, no nosso vídeo inaugural dessa nova playlist, Quer Saber? A pergunta de hoje é: quer saber o que Jesus escreveu na areia? O que é que Jesus estava escrevendo no chão enquanto eles estavam ali apresentando uma determinada situação para ele? Quer saber? Então vamos lá. Nosso versículo-chave. Tá, meus amores? Nosso versículo-chave, João capítulo 8. A história, a grande maioria de vocês já conhece, a história da mulher adúltera. Eu não vou ler a história, vocês já sabem o contexto, eu vou ler só o versículo-chave, mas a gente vai explicando todo o contexto e tudo que tem a ver com essa grande dúvida que muitas vezes, né, se pergunta: o que será que Jesus escreveu na areia, né? Por que será que ele se abaixou ali e começou a escrever no chão, né, com o dedo? O que será? Sabia que a Bíblia tem a resposta? Vamos ver? Então, o contexto da mulher adúltera, a gente sabe, a mulher foi pega em adultério, então aqueles que tramavam contra Jesus procuraram usar aquele acontecimento para usar como argumento para ver se ele se contradizia ou uma coisa ou outra coisa, e para seja o que for que ele falasse, eles agarrariam ele, né? Pegariam ele no erro. Então eles queriam, na verdade, fazer uma trampa para Jesus, uma armadilha para Jesus, né? Então, só que Jesus sempre surpreende até o final, né? Então, o versículo-chave diz assim: enquanto eles estavam ali questionando Jesus com respeito ao que Jesus diria ou falaria com relação à mulher adúltera, diz assim no versículo 6 do capítulo 8: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quer saber o que Jesus escrevia na terra com o dedo? O que será, hein? Vamos ver o que a Bíblia fala? Antes, vocês já sabem que, como sempre, a gente sempre vai estudar o contexto
de tudo, né? Simplesmente chegar aqui e falar não tem graça. A gente tem que conhecer a história completa para que ela tenha aquele impacto, aquele valor, e porque é a verdade, né? E precisa ser ensinada até mesmo para a gente se gloriar, para a gente ter prazer em meditar na Bíblia, em descobrir os segredos, as coisas ali que estão ali prontinhas para ser revelada pra gente. Então isso faz com que a gente se anime, tenha mais prazer, mais alegria em meditar. É uma bênção meditar nas escrituras, é uma alegria, gente. Medite na Bíblia, busque as verdades bíblicas, vocês vão se surpreender, vocês vão se maravilhar, vocês vão ter a fé de vocês totalmente voltada para a verdade, aplicada da maneira correta. Vocês vão crescer espiritualmente, vocês vão poder ajudar outras pessoas, vocês vão viver em paz, felizes, sem medo, sem temor, porque vocês vão ser alimentados por essa palavra que é a verdade. Então, vamos entender o contexto. O contexto da mulher adúltera, que Jesus escreveu ali na terra, no chão, na areia, né? Às vezes tem umas traduções. Mas vamos lá. A gente, para entender o capítulo 8, a gente precisa voltar no 7, tá? Para entender a atitude de Jesus escrevendo na areia, a gente precisa necessariamente voltar no capítulo 7. O que estava acontecendo no capítulo 7 de João? Eu vou só resumir para vocês entenderem. Estava acontecendo uma das grandes festas bíblicas que o povo judeu comemorava, a festa dos tabernáculos. E, como a gente sabe, a festa dos tabernáculos são de vários dias. As festas judaicas sempre são de vários dias, né? Eu já disse para vocês em algum vídeo anterior que Deus é festeiro. As festas são de Deus. Ele instituiu festas para a alegria do povo, porque ele quer que o povo seja alegre, da maneira dele, da maneira correta, saudável, né? Então, estava acontecendo a festa dos tabernáculos. Então, como a festa são de vários dias, Jesus subiu, né, para Jerusalém e pregava o evangelho, fazia sinais. E como sempre, os fariseus, os hipócritas, né? Os fariseus hipócritas, os perseguidores de Jesus, os ciumentos, os invejosos, procuravam ele, procuravam prendê-lo, procuravam matá-lo, chamavam ele de endemoniado, chamavam ele de falso profeta, de mentiroso, de enganador. Gente, tá passando um carro de som, né? Justo agora. Mas vamos lá, não percam o foco, tá? Eu que perco, né? Porque esse barulho atordoa. Mas vamos lá, não percam o foco naquilo que eu estou falando aqui. Então, o que estava acontecendo? Jesus estava na festa de Pentecostes ali. Gente, não teve jeito. Eu tive que parar o vídeo porque o barulho ficou insuportável. Eu não conseguia mais nem me ouvir. Mas vamos lá. O que estava acontecendo ali naqueles dias da festa de Pentecostes? Jesus estava fazendo muitos milagres, ensinando, principalmente a principal razão pela qual ele veio, pregar o evangelho, pregar o reino de Deus. E os invejosos, os fariseus, os hipócritas estavam procurando ele para prendê-lo e para matá-lo, enfim, blasfemando contra ele, inventando um monte de coisas contra ele. Então, quando chegou, vamos lá, agora eu quero que vocês acompanhem comigo no capítulo 7, o versículo, deixa eu ver, o versículo 37. É muito importante os detalhes da Bíblia para a gente entender o assunto glorioso aqui das Escrituras, tá? Então diz assim, o título do versículo 37 diz assim: Jesus, a fonte de água viva. Grava isso aí. O título do contexto do que a gente vai ler aqui agora, do capítulo 7, que antecede o 8, que tá falando da mulher adúltera, que Jesus escrevia na areia, na terra. O contexto disso tudo diz assim: Jesus, a fonte da água viva. Vamos ler o que tá escrito aqui? Presta atenção. No último dia, o grande dia da festa, peraí, vamos lá. O
último dia. De qual festa? Jesus estava na festa dos tabernáculos. Por que é importante a gente... Por que é importante a gente entender a festa dos tabernáculos? Por quê? Porque na festa dos tabernáculos havia um ritual judaico praticado no último grande dia da festa. Tá? É importante vocês saberem. Por isso que é importante saber que a festa era de tabernáculos e que aqui, no último grande dia da festa, que Jesus vai falar algo aqui, era o dia que acontecia, que era obrigatório da lei, dos costumes judaicos, um certo ritual que acontecia no último dia da grande festa. Por isso que está escrito aqui, no último dia, o grande dia de festa. Olha só, vamos lá. Levantou-se Jesus e exclamou. E ele disse, aquele versículo que a gente conhece tanto, né? Que diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o quê? Fluirão rios de água vivas. Qual que é o título? Jesus, a fonte de água viva. Aqui ele fala de novo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, ele está dizendo que ele é a fonte da água viva, que se crerem nele, do interior dele sairia a água viva. E no finalzinho, no 44, diz assim: alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém podia colocar as mãos. Todo o contexto do capítulo 7 é Jesus pregando o evangelho, falando, e os fariseus querendo prender ele, mandando os soldados para prender ele, queriam matar ele, né? Então, e aqui, Jesus, no último dia da festa, de repente se levanta e fala para aquelas pessoas que estão ali no templo que ele era a fonte da água da viva, que quem fosse até ele não teria mais sede. Então vamos lá? Teria do seu interior fluiria rios de água viva, né? Seriam purificados e seriam fonte de águas vivas, né? Gente, sabe quando tem assim, um cabelo que fica te incomodando e tu não sabe onde tá? Tem um me incomodando, não sei onde ele tá. Irrita, né? Então vamos lá. Por que é importante a gente entender isso? Vocês já vão entender. Ué, a pergunta não é: quer saber o que Jesus escrevia na terra, no chão? Sim. E a gente tá indo pra lá. A gente tá indo pra resposta. Então, meus amores, lembra que eu falei? Festa dos Tabernáculos, último grande dia, ritual judaico? É o seguinte. Era um culto, um ritual, um costume judaico que no último grande dia da festa dos tabernáculos, os sacerdotes, que no templo tinha uma escada, né? A escada do templo que ia até a porta do templo. E essa escada, ela levava até o tanque de Siloé, que significa tanque de águas vivas. Vamos vendo. Vamos botando a cabecinha aí para trabalhar. O tanque de Siloé significava um tanque de águas vivas. Ou seja, era um tanque que a água não ficava parada, o tanque de Siloé. Já o tanque de Betesda, ai, esse aí, é difícil, né? Esse aí, que ficava do ladinho da porta do templo, Betesda, ai, gente, não sai. Esse aí, que vocês sabem qual é. Esse tanque não era um rio de água viva, ele era água parada, tanto é que ele ficava do lado da porta do templo. Mas o ritual judaico, o costume é que os sacerdotes descessem
todas as escadarias do templo e fossem até o tanque de Siloé, que é considerado o tanque de águas vivas, para pegar talhas, encher talhas com águas do tanque de Siloé, subir as escadarias do templo, e lá de cima da porta do templo eles jogavam aquela água do tanque de Siloé, que representa águas vivas, porque é um tanque que a água da chuva vem e vai. Eu não sei como é que eles aquela construção daquele tempo, daquele tanque, mas a água não fica parada ali. Ela tá sempre em movimento. A água da chuva vem e leva, sempre tem água nova. Então por isso que significa águas vivas, tá sempre em movimento. Então o ritual judaico era os sacerdotes pegarem essa água e jogarem lá de cima das escadarias do templo para purificar o templo. Era da cultura judaica. Meus amores, entendam, quando a gente vem meditar na Bíblia, a gente não pode meditar na Bíblia no Brasil. A gente não pode meditar na Bíblia no México, na Espanha, na Itália, aonde for. A gente tem que meditar na Bíblia em Israel. Ah, mas eu tô aqui no Brasil. Sim, a gente tá aqui. Mas quando a gente entra aqui, a gente tem que ir para Israel. A gente tem que entender a cultura de Israel. A gente tem que entender os costumes deles para a gente poder entender e compreender os textos bíblicos. Então, existia essa cultura. Os sacerdotes pegavam a água de Siloé, que significava tanque de águas vivas, e lavavam as escadarias, a porta do templo, as escadarias do templo para purificar. De repente, estavam ali e isso acontecia no último dia da festa, no último. Por isso a Bíblia é muito clara, João fez questão de deixar claro aqui que era no último dia da festa, porque era o dia que acontecia esse ritual. E Jesus estava ali no templo, junto com as multidões, que inclusive tinha os fariseus que estavam ali para prendê-lo, os soldados do Senedrim que estavam ali para prender ele, e que não se atreveram a colocar as mãos em cima dele. Mas de repente Jesus, vendo aquele ritual de eles lavando o templo com a água de Siloé, que representava para eles as águas vivas, Jesus de repente se levanta e diz o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então Jesus está falando aqui, vendo aquele ritual, Jesus falou, ei, isso aí é tudo costume, é tudo lei, não serve para nada. Água do tanque de Siloé, água viva, tudo bobagem. Eu sou a fonte da água viva. Eu sou a única água viva que purifica, que mata a sede eternamente. Não a sede física, mas a sede espiritual. Imagina a cena, meus amores. Imagina a cena. Jesus lá evangelizando, pregando o evangelho, e de repente sobe os sacerdotes com as talhas. Eu amo imaginar as coisas. Eu amo imaginar o texto bíblico. Isso me faz entrar na história e parece que eu tô vendo as coisas. Eu aconselho tu fazer isso porque é glorioso. Fica gravado na tua mente. Imagina os sacerdotes, ritual religioso, com aquelas talhas pesadas de água viva do tanque de Siloé, e quando eles jogam, e com certeza faz lá as orações deles e tal, as reverências deles a Deus, que gritos vazios que Deus não ouve, e de repente Jesus se levanta e para, em outras palavras, que bobagem! Isso aí não serve para nada, é pura religião, é pura enganação. Ei, eu sou a fonte de água viva, aquele que vem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o que aconteceu? Jesus fala isso, e o que eles tentaram fazer? Prender Jesus. Ou seja, desprezaram a verdadeira fonte de águas vivas. Eu imagino que Jesus falou isso
e eles completamente ignoraram. Como fazem com a gente hoje quando a gente fala a verdade, né? A gente fala a verdade, ignoram, desprezam, desconsideram. Então eu imagino a cena, Jesus falando, eu sou a fonte da água da vida, e eles voltaram lá a prestar atenção no ritual dos sacerdotes, e os outros começaram a criticar, dizer que ele estava endemoniado, que era um falso profeta, e procuraram prender, e desprezaram, rejeitaram a única fonte de salvação, a única fonte, a única água viva realmente que poderia trazer a paz e a salvação para eles. Aline, por que tudo isso para responder o que Jesus escrevia no chão, na terra, na areia? Vamos responder então? Vocês vão entender já já. O que Jesus escrevia no... Ei, entende? Tudo isso que aconteceu aqui antecedeu o acontecimento aqui da mulher adúltera. Não esquece isso. Um dia, é no mesmo dia, de madrugada. É no mesmo dia, né? No último dia da festa e de madrugada, né? Cara, no dia anterior, né? O último dia da festa, porque para os judeus o dia termina às 6 horas da tarde, né? Mas na madrugada daquele mesmo dia, terminou a festa daquele dia ali que Jesus se declarou a fonte de água viva e eles desprezaram. E na madrugada, então Jesus se retirou. E aí, no dia seguinte, ou na madrugada desse dia aí, né? Do dia seguinte, acontece ali a situação da mulher adúltera, e os fariseus levam ela para Jesus. E aí, quando eles começam a falar, porque é adúltera e não sei o que tu vai falar para ela? Jesus olha para aqueles fariseus que um dia antes estavam ali chamando ele de endemoniado, blasfemando, chamando ele de falso profeta, ignorando, desprezando o oferecimento dele quando ele disse: aquele que vinha a mim, eu darei a água da vida, eu matarei a sede de vocês, nunca mais vai ter sede, e vocês vão ser purificados de dentro para fora, e do interior de vocês fluirão de rios de águas vivas. E eles desprezaram tudo isso. E estes mesmos que fizeram tudo isso no dia anterior, tentaram prender, queriam matar Jesus, no dia seguinte vão lá e na madrugada daquela noite, e apresentam uma mulher adúltera e falam: o que tu vai fazer? Jesus olha assim e, inclinando-se, começa a escrever na areia. Deu para entender aí? Agora, o que Jesus escrevia na areia? Vamos ver a resposta? Nunca ninguém te contou isso, né? Só quem já aprendeu comigo, né? Mas agora tu vai aprender a verdade. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para não perder a página. Não sei se eu vou voltar lá ainda. Quer saber o que Jesus escrevia na areia? Vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 17. E medita comigo a partir do versículo 12. Diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Isso aqui é Jeremias, tá, gente? Profeta Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te deixar, presta atenção, meus amores, serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Por quê? Gente, a Bíblia é linda. É Deus. Todas as respostas estão aqui. Sempre estiveram aqui todas as respostas. Todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim
será escrito no chão. Por quê? Porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Tcharam! Você entendeu o que eu acabei de ler para vocês? Você entendeu o que o profeta Jeremias aqui, guiado pelo Espírito de Deus, escreveu? Todo aquele que se aparta de Deus, todo aquele que despreza a esperança de Israel, que é o Senhor, todos aqueles que deixam o Senhor, que desprezam o Senhor, serão envergonhados, terão o seu nome escrito no chão. Por que terão o seu nome escrito no chão? Porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. O que é que Jesus estava escrevendo no chão quando aqueles fariseus hipócritas foram lá levar o caso da mulher adúltera para ele? O nome daqueles fariseus hipócritas que estavam ali diante dele querendo julgar alguém, quando eles mesmos, horas antes, haviam desprezado a fonte da água viva. Não é coincidência, é deusidência, é plano de Deus. Tudo já estava profetizado. Quando Jesus se levantou lá nas escadarias do templo e disse: "Ei, eu sou a fonte da água viva, quem tem sede, vem a mim. E do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava se declarando a própria fonte de água viva e eles desprezaram, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, desprezaram a fonte da água viva. E isso era uma profecia de Jeremias que estava acontecendo no capítulo 8 da mulher adúltera. Sempre se foca no foco da mulher adúltera, mas aqui uma profecia estava se cumprindo. Aqueles que rejeitaram hora antes a única fonte de água viva, a verdadeira fonte de água viva, não a fonte do tanque de Siloé, aqueles que desprezaram, estavam agora ali tendo o seu nome escrito no chão, na terra, sendo humilhados, sendo envergonhados, porque Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um foi saindo de cabeça baixa, envergonhados, mas eles saíram, além de envergonhados, saíram sabendo o que estava acontecendo, porque era uma profecia se cumprindo. Ali na hora que Jesus começou a escrever na areia, Jesus estava escrevendo Caifás, Anás, fulaninho de tal, ciclaninho de tal. Todos aqueles que horas antes tinham desprezado ele, a fonte de água viva. Profecia! Meus amores, vocês têm que entender que todo o proceder de Jesus, todo o procedimento, toda a fala, todo o milagre, toda a ação de Jesus era em cima de profecias reveladas sobre ele no Antigo Testamento. Era uma profecia que estava se cumprindo aqui, que aqueles que desprezassem, rejeitassem a verdadeira fonte da água viva teriam seus nomes escritos no chão. O que tem a ver? Todo mundo se pergunta: nossa, eles trouxeram um caso de adultério para Jesus e Jesus começa a escrever no chão, por quê? Não, é porque Jesus estava fazendo eles lembrar do que eles tinham feito um dia antes, desprezado a fonte de água viva, desprezado ele. E estava com isso fazendo eles lembrar da promessa de Jeremias, da profecia de Jeremias. Então, o que é que Jesus estava escrevendo na terra, na areia, no chão? O nome dos fariseus hipócritas que haviam desprezado a única fonte de água viva, Jesus. Então, ali naquela terra, com o dedinho, Jesus escrevia o nome de cada um deles. E eles saíram dali envergonhados. Ui, já pensou?
Já pensou? Já pensou? Tu vê Jesus escrevendo teu nome no chão? E aí tu lembrar da profecia que foi dita que todos aqueles que se afastassem do Senhor, que rejeitassem a fonte da água viva que era o Senhor, teriam seus nomes escritos no chão. Caramba! Foram envergonhados. E isso, meus amores, é o que Jesus estava escrevendo na terra. O nome daqueles que seriam perdidos, condenados. Aqueles que eram hipócritas, que não creram nele como Senhor e Salvador, não creram nele como Messias, não creram nele como Filho de Deus, não creram nele como a fonte da água viva. Não é lindo a palavra de Deus quando a gente aprende a meditar? Não é lindo quando a gente tem essa revelação tão gloriosa daquilo que sempre esteve escrito aqui? Ai, meus amores, eu convido vocês a meditar cada dia mais nas Escrituras, e eu tenho certeza que vocês vão viver muito mais felizes, muito mais contentes, alegres, e que o nome de vocês nunca será escrito no chão. Ao contrário, ele já está no livro da vida. E sabe por que eu digo que já está? Porque quem se interessa, quem tem o prazer de meditar nas Sagradas Escrituras, são os filhos. Só filho de Deus tem prazer em meditar nas Escrituras, em querer saber mais de Deus, em aprender e se aprofundar. Só filho tem isso, porque isso é um desejo, é um dom, é um querer que o próprio Espírito Santo coloca na gente. Porque ele quer que a gente conheça mais dele. Então, só filho tem esse prazer. Então, quem tem esse prazer jamais terá o seu nome escrito no chão. Ao contrário, já tem o seu nome escrito no livro da vida. Não é que ele vai ser escrito, ele já está lá. Porque nome de filho já está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, segundo Paulo. Tu vai duvidar de Paulo? Paulo disse: aqueles que têm um nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Eu creio. Sabe por quê? Porque está escrito aqui. Então estes nunca vão ter o nome escrito no chão. Porém, aqueles que desprezam a única fonte de água viva, desprezam por dar ouvidos a doutrinas, a costumes, a homens, a instituição, a religião, a rituais, a objetos ungidos, consagrados, como a água lá do tanque de Siloé, que era sagradíssima para os judeus, para purificar o templo. E Jesus foi lá e falou: Jesus, tem sede? Vem a mim, eu sou a fonte da água viva. E as pessoas que estão desprezando para trocar a verdadeira fonte de água viva por um monte de bobagem, de idolatria, de costumes, de doutrina, de religião, por causa de homens, costumes de homens, estes, sem dúvida, serão envergonhados e terão seus nomes escritos no chão. Então, meus amores, fica aqui o nosso início dessa nova playlist. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer saber? Então agora, quer saber o que Jesus escreveu na areia, na terra, no chão? O nome dos hipócritas, o nome daqueles que se perderiam, aqueles que rejeitaram a verdadeira fonte de água viva. Eu espero que vocês tenham gostado e que os próximos vídeos venham ser ainda mais surpreendentes para vocês e que todos venhamos crescer juntos na graça de Deus e na sabedoria do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!